Olá, sejam bem-vindos a mais mensagens da Palavra de Deus. Eu sou Sônia Barbosa Medeiros e estou aqui para compartilhar mensagens de fé ao teu coração no nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto que bastante pessoas conhecem, mas tem muitas pessoas também que não conhecem. Você já ouviu falar da projeção astral ou da viagem astral? Você já ouviu falar? Eu confesso para vocês que eu já tinha ouvido falar de uma outra forma. Tinha um pouquinho de conhecimento, mas não sabia por este nome, projeção astral ou viagem astral. É o que nós vamos estar compartilhando hoje, falando no vídeo. Eu gravo esse vídeo aqui para que esse vídeo venha alcançar principalmente os jovens, porque os jovens são muito curiosos. Não somente os jovens, adultos também são, mas eu falo jovens porque ele está entrando numa fase ali que ele quer conhecer o sobrenatural, ele quer se aprofundar mais. E eu tenho testemunho aqui no canal, meu testemunho sobre experiência com o copo, que foi uma curiosidade que eu tive, eu por ser jovem ali, eu fui fazer e abrir portais, abrir portas, brechas ali para Satanás entrar na minha vida, eu na juventude, sem saber, inocente, e eu por isso que eu gravo esse vídeo, me colocando como se fosse você que vai assistir esse vídeo agora e que você venha a ser alcançado, jovem a jovem, e não somente os jovens, adultos também, mas em especial eu oro gravando esse vídeo para que esse vídeo alcance os não alcançados, alcance os jovens e alcance todas as pessoas, que você seja edificado através desse vídeo, mas é em propósito esse vídeo para alcançar os não alcançados. Muito bem, então vamos lá, falando para vocês o que é a projeção astral ou viagem astral. A projeção astral, frequentemente chamada de experiência fora do corpo, desdobramento ou viagem astral, é definida como fenômeno no qual a consciência ou o corpo astral se separa do corpo físico e viaja para outros planos. Sobre uma perspectiva bíblica e cristã, a prática voluntária da projeção astral é geralmente vista com grande cautela ou como uma forma de ocultismo e feitiçaria, sendo desencorajada por líderes e teólogos. O estudo bíblico, a perspectiva cristã sobre a projeção astral. Texto base: entre vocês não haverá ninguém que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, pois o Senhor tem aversão por quem pratica essas coisas. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, do 10 ao 12. É a palavra de Deus que diz que ele tem aversão, ele abomina quem pratica essas coisas. Essa prática astral é muito feita entre bruxos, adivinhos, é muito comum essa prática entre eles, mas nós não podemos fazer essas práticas porque nós estamos aqui procurando conhecer a verdade. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você que pratica essas práticas, ouça o que o Espírito Santo está falando agora.
é muito perigoso, e nós vamos entender aqui por que é perigoso, já que já estamos entendendo que isso é abominação para o Senhor. Muitas vezes você faz essa prática, mas você não sabe o perigo que tem por trás dessa prática. Tem pessoas que entram sabendo o perigo que tem, mas tem pessoas jovens que entram por curiosidade, porque alguém falou e não sabe os danos que causa, que vai ter por causa dessas práticas da viagem astral. Por isso, ouça esse vídeo, preste atenção, já que nós estamos entendendo que é abominação para o Senhor. A diferença: a projeção astral busca acesso ao reino espiritual por meios próprios, técnicas de meditação, o que é caracterizado na Bíblia como adivinhação ou feitiçaria, busca de conhecimento oculto fora de Deus. Número 2, o perigo da porta aberta, abertura espiritual. Quando é feita essa projeção astral, de forma que você entrou sabendo ou entrou sem conhecimento nenhum, só por curiosidade, vai ter os danos. Tem a porta aberta, portais são abertos, é um perigo grande. Abertura espiritual. Ao contrário da oração, que busca a presença de Deus, a projeção astral é vista como uma técnica que remove a proteção espiritual natural, permitindo o contato com espíritos enganadores ou demoníacos. Contrafação. Muitas visões no ocultismo são contrafações da verdade divina, projetadas para desviar o cristão da dependência total da palavra de Deus. A palavra de Deus fala uma coisa, mas eles falam outras. E eu estou aqui, gente, para compartilhar com vocês a verdade da palavra de Deus. Número 3, a visão bíblica da alma e corpo. Unidade. A Bíblia ensina que o ser humano é uma unidade de corpo, alma e espírito. A separação forçada na projeção é vista como algo antinatural e perigoso. Por quê? Porque quando é feita essa projeção astral, por meio de uma meditação, por meio ali você fica ali em repouso, você esvazia sua mente, já fala ali que tem que esvaziar a mente, já é contrário à palavra de Deus, porque nossa mente tem que estar cheia da palavra, cheia do Espírito. Se nós esvaziarmos de um todo, algo está querendo entrar. Nós temos que estar vazios da sua própria vontade e estar cheios de Deus. Então tem uma preparação ali e o mal, ele entra ali. Há um grande perigo nisso. E a Bíblia diz que nós somos um corpo, nós somos um espírito, moramos num corpo e temos uma alma. Durante a projeção astral é separado o espírito do corpo. O corpo fica ali, o espírito sai. Isso não pode acontecer, isso é antibíblico, é contra a palavra de Deus, é contra. E vamos ver aqui o perigo que tem. Já ouviu falar do cordão de prata? Pois é, a Bíblia fala sobre esse cordão no livro de Eclesiastes, o capítulo 12, o versículo 6 ao 7, o cordão de prata. Menciona o cordão de prata num contexto poético sobre a morte, que a literatura da projeção astral utiliza para descrever a conexão corpo-alma. A Bíblia alerta para não buscar forçar essa ruptura em vida. Quando há uma projeção astral, a pessoa sai fora do corpo e olha e vê o corpo ali. E ela sai ali para fazer viagens, mas não por ela, aliás, não por Deus. Que nós vamos ver aqui que é bíblico, mas quando o corpo sai fora, o espírito sai fora do corpo, é bíblico. Quando é algo de Deus na sua vida, mas quando é você que forçou, que você buscou, isso não pode, isso é contra a palavra de Deus.
Você que buscou aquilo. É contra, e é um perigo grande, porque esse cordão de prata é aquela união entre o corpo e o espírito. Quando há essa violação da palavra de Deus, esse cordão ele pode ser rompido. E se ele for rompido é quando há morte. Não tem como a pessoa sair do corpo, ficar viajando, passeando, fazendo coisas erradas e depois voltar. Não, isso não pode acontecer. Se acontecer, é quando há uma separação, a pessoa morreu, o espírito volta, fica reservado ali onde Deus vai conservar ali para o julgamento, e o corpo volta ao pó. O cordão de prata foi rompido. Isso sim, após a morte, mas ali não teve morte. Por que esse corpo, esse espírito vai ser esse corpo e ficar andando por aí? Gente, não tem lógica, é uma coisa estranha, é fogo estranho, vai cair nessa armadilha aqui quem tá fora da palavra de Deus, quem não entende a Bíblia. Por isso que nós estamos aqui para compartilhar essa mensagem para você. Não é algo que é minha ideia, é algo da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a vida para nossas vidas, para todos. Para você que crê, para você que não crê, é para você. Só que daí você que crê, você vai receber. E você que não crê, você não vai receber, entendeu? A salvação veio para todos. Então vamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Deixa esse negócio de viagem astral, técnicas aí, tem muitos vídeos aí na internet, técnicas para fazer a viagem astral. Faça isso que você vai ter sua viagem astral. Peraí, você tem que ter uma opinião própria diante da palavra de Deus e tem que ter a parte boa, a parte ruim, qual que prevalece mais. Não, então vai fazer a viagem astral, vou ver como que é, vou fazer o teste. Peraí, veja as causas, veja se tem coisa boa, não tem coisa boa. Esse negócio de ficar viajando aí, uma hora ou outra você volta, outra hora você não volta. E tem consequências graves que eu vou estar falando em outros vídeos aí. Muitas pessoas que fizeram não voltaram, pessoas que fizeram, testemunhos de pessoas que fizeram, voltaram, falaram o perigo que é ter ali experiências com forças das trevas. Com forças das trevas nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar. Então esse cordão de prata, ele só pode ser rompido quando a morte, desligamento do espírito do corpo. E quando essa projeção astral é feita, há esse desligamento, não total, não é cortado, mas o corpo fica ali em repouso e a pessoa, o espírito sai vagando aí, andando, não por ele, mas pela vontade dele que quis, levado por uma força espiritual que não é de Deus. E uma hora ou outra esse cordão pode ser rompido e a pessoa não voltar mais. A projeção astral, a pessoa pensa que ela é que governa, ela não governa. Quando você se deixa ser levado por algo, é porque aquele algo, aquela coisa ali que você está se oferecendo ali, é ela que vai ser o seu Senhor. Nós temos que nos oferecer para Deus, porque Deus ele sabe o melhor para as nossas vidas. Ele tem o melhor para as nossas vidas, porque ele é a própria vida. Então é muito sério o cordão de prata. Número 4, onde a Bíblia nos manda buscar experiências? Com o Espírito Santo. Na Bíblia você já ouviu falar, busque experiência em ter viagem astral, busque experiência sair fora do corpo, busque experiências de você tá num lugar, daqui a pouco ser transladado no outro. Na Bíblia não fala isso, mas na Bíblia tem? Na Bíblia tem. Quando Deus quer. E se Deus quer fazer algo, ele tem um propósito maior para aquilo, quando é da vontade de Deus. Mas se não for da vontade de Deus, por que eu vou ficar aí, gente, fuçando coisa, buscando coisa que nem eu sei a gravidade disso? Então aqui a Bíblia nos manda ter experiências, buscar experiências com o Espírito Santo. O cristão não precisa de técnicas de desdobramento para acessar o reino de Deus. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. A verdadeira experiência,
A verdadeira transformação espiritual ocorre pela renovação da mente na palavra. Romanos 12, versículo 2. Não precisa de sair do corpo para que eu venha ter uma experiência com o Espírito Santo, para que eu venha ter uma experiência, uma verdadeira experiência, não. Mas nós vamos ver aqui, mais abaixo, que tem esses momentos aí do corpo da pessoa ser transladada. Tem muitas passagens na Bíblia disso, mas quando é Deus que levou a pessoa, não que eu fiz, eu que pratiquei aquilo, foi por minha força que eu fui. Não, foi pela vontade de Deus. Recomendações: orar por discernimento, ore por discernimento. Se nós tivermos o espírito de discernimento, que é através da palavra de Deus, nós não vamos ser enganados. Nós não vamos ser enganados. Busque sabedoria no Espírito Santo para não se envolver em práticas ocultas. 2. Focar na palavra. A Bíblia é o suficiente para nos guiar sobre o mundo espiritual. 3. Evitar curiosidade. Praticar a viagem astral por curiosidade pode levar a encontros perigosos com espíritos malignos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Que Deus abençoe vocês, que você seja edificado. Eu vou voltar falando mais sobre experiências de pessoas que fizeram a viagem astral, o que aconteceu, qual a gravidade disso. Algumas crianças estão sendo induzidas também a fazerem viagem astral. Alguns ensinamentos aí que está saindo aí, que estão induzindo crianças, jovens a fazer viagem astral. E por aquela criança e os jovens ter essa curiosidade, eles querem buscar isso. E eu vou estar compartilhando aqui para que esse vídeo alcance o maior número de jovens, de crianças, de pessoas possíveis, para te abençoar, para edificar a tua vida no nome de Jesus. Busque experiências com Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, e Deus será o seu guia, será o seu ajudador em todas as coisas, porque Deus, ele quer o melhor para nossas vidas no nome de Jesus. Deus, ele não nos engana, ele é a verdade. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo e ficam na paz.